01, Lei Complementar número 101. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e continuaremos falando sobre Lei Complementar número 101, a LRF. Na aula de hoje veremos a última parte do capítulo 1. Falaremos sobre planejamento, mais especificamente sobre execução orçamentária. A execução orçamentária é a própria execução daquilo que foi pré-definido e posto nos orçamentos públicos. Então, é a própria execução daquilo que está definido em lei, mais especificamente na Lei Orçamentária Anual. Então, no que se refere à publicação da LOA, vamos ver o que dispõe o artigo 8º da LRF. Ele diz que até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a LDO, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Bom, o que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando o seguinte, deixa eu ampliar aqui, ele está falando basicamente isso, que após a publicação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, então foi publicada essa lei do orçamento, o Poder Executivo ele tem até 30 dias para estabelecer tanto a programação financeira quanto o cronograma de execução mensal de desembolso. A programação financeira nada mais é do que a conciliação entre os recursos obtidos e arrecadados, assim como os recursos que se tem em caixa ou sobre sua posse, com a execução do orçamento, certo? A execução orçamentária, as despesas. Então, é um ajuste entre recursos e despesas planejados, certo? Em uma programação, para que assim os órgãos eles tenham um tempo hábil para arrecadar os recursos e assim obter as dotações e ao mesmo tempo executar suas despesas, empenhar, correto? Então, basicamente a programação financeira ela vai organizar e ajustar esses recursos com os gastos. Além disso, nós temos o cronograma de execução mensal de desembolso, o qual prevê a saída de recursos, então as despesas. Esse cronograma, como o próprio nome já diz, ele é mensal e ele vai ser referente aos gastos. Então será organizado, cada órgão vai ter o seu cronograma e esse cronograma vai especificar quando, como será realizado as despesas. Bom, além disso, nós temos a seguinte observação: recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Resumindo, os recursos eles possuem uma vinculação, uma finalidade. Então, não pode pegar um recurso que possui uma determinada finalidade e mudar essa finalidade, vinculá-lo a outra finalidade. Além disso, devemos entender que esses recursos eles estarão vinculados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ou seja, aquilo que foi determinado, a sua finalidade, mesmo que isso ultrapasse um exercício em que ocorrer o ingresso. Então, aqui nós devemos ter em mente que o recurso ele vai estar vinculado a uma finalidade, e isso independe do exercício financeiro, certo? Pode ter passado no exercício financeiro, mas esse recurso ele não vai mudar a sua vinculação. Ele continua vinculado a uma finalidade específica. Por fim, nós temos que em casos de calamidade pública, em casos de imprevistos, contingentes, nós temos que esse dispositivo, esses 30 dias aqui, ele não será aplicado, certo? Basicamente, nós temos uma suspensão dos prazos. Então, você vai observar na LRF que esses casos de calamidade, casos de imprevistos, isso de uma certa forma vai pausando os prazos, né?
Além disso, nós temos que falar agora sobre limitação de empenho e movimentação financeira. Aqui, nós vimos sobre programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Aqui veremos que o artigo 9º, ele fala o seguinte: se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, na LDO, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, pessoal, basicamente o que ele está falando aqui? Ele está falando que, no caso, se houver frustração de receitas, se as receitas que a gente planejou, que o ordenador da despesa planejou que seriam recebidas, elas não serão recebidas, ou aconteceu algo que vai atrapalhar a arrecadação de receitas, que não vai condizer com aquilo que foi disposto na lei orçamentária, então devemos adotar algumas medidas, correto? E como vai ser essa verificação? Essa verificação ela é bimestral, certo? Ao final de cada bimestre, você analisa, certo? Quando eu digo você, são os poderes e o Ministério Público. Cada um vai analisar. Então, é analisado se aquilo que foi previsto nas metas, tanto para resultado primário quanto nominal, eles irão analisar se essas metas foram atendidas. Então, ao final de cada bimestre, analisa se essas metas foram alcançadas. Esses valores foram alcançados tanto para resultado primário quanto resultado nominal. Se não for alcançado, os poderes e o Ministério Público eles vão promover, cada um vai promover por seus próprios atos e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes ao final desse bimestre. Então, nos 30 dias subsequentes, tem que promover limitação de empenho e movimentação financeira. Tudo isso seguindo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Limitação de empenho, basicamente, é o bloqueio das despesas previstas na Lei Orçamentária Anual. Então, congela as despesas, limita o empenho. Empenho é quando o Estado lhe gera uma obrigação de despesa. Então, é congelado. O orçamento, de uma certa forma, ele é congelado. Serão limitadas algumas despesas. E também a movimentação financeira. Salvo aquelas obrigações que são constitucionais e aquelas ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nem toda despesa, nem todo empenho será limitado. Nós temos essas exceções no que se refere às obrigações constitucionais e as ressalvadas pela LDO. Além disso, nós temos que essas receitas, quando limitadas, posteriormente elas retornarão. Ou seja, não vai ficar para sempre bloqueado. Então, nós teremos retorno das receitas, né? Esse retorno das receitas significa que volta as dotações proporcionalmente ao valor limitado. Como assim? Digamos que foi bloqueado um montante X. Então, foi limitado esse montante X. Não se pode empenhar, não se pode gastá-lo. Então, quando retornar as receitas, quando tudo voltar ao normal, os recursos estiverem entrando, ou estiver atendendo as metas tanto para resultado primário e nominal, então, essas dotações, que são valores que foram bloqueados, eles voltarão para que o ordenador possa empenhá-los, possa gastar. E o que você tem que lembrar é que é sempre proporcional. Se você limitou X, vai voltar X posteriormente. Não vai voltar mais que X ou menos que X. Vai ser tudo proporcional ao que você bloqueou. Então, isso na perspectiva do ente. E uma exceção é que, enquanto perdurar o excesso de dívida,
O ente que nele houver incorrido obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo limitação de empenho. Então, enquanto tiver o excesso da dívida, enquanto o Estado estiver devendo, não estiver atingindo as metas, o ente que estiver nessa condição, ele tem que obter um resultado primário, que seja necessário para a recondução da dívida ao limite. Então, ele tem que reconduzir ao limite, voltar ao limite. E ele vai fazer isso através da limitação de empenho, que nós vimos que é o bloqueio dos créditos das dotações que foram previstas na LOA. Então, aqui nós vimos sobre limitação de empenho e movimentação financeira, que ocorrem em caso de frustração de receitas. Por fim, sobre cumprimento de metas e precatórios, nós temos esses assuntos falados no artigo 10 da LRF. Eu separei eles em tópicos. Basicamente, temos dois, né? Temos o cumprimento das metas e os precatórios. Falando sobre o cumprimento das metas, essas metas, ao final de cada quadrimestre, referente aos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo vai analisar, vai fazer o acompanhamento das metas, se foram atingidas, e vai adotar as medidas necessárias para que seja alcançada essas metas. Então, quem vai verificar o cumprimento das metas é o Executivo. Esse cumprimento das metas ocorre quadrimestralmente. Além disso, no que se refere ao Bacen, o Banco Central, nós temos que a prestação de contas da política monetária, ela ficará a encargo do Bacen. E essa prestação, ela ocorrerá semestralmente. E esses 90 dias é o prazo que ele tem para verificar a política monetária. Passado esse período, ele tem até 90 dias para realizar a prestação de contas da política monetária. Por fim, nós temos os precatórios. Os precatórios são decisões judiciais em que o Poder Judiciário obriga os entes ou autarquias a pagar uma quantia ao particular. Então, imagine que o precatório é o seguinte: o precatório são os valores que o particular obtém em face do Estado através das decisões judiciais. Então, ele ajuizou contra o Estado, ele vai lá, ganha, e aí o particular ele vai receber uma quantia que foi determinada mediante a decisão judicial. Então, a Fazenda vai ter que pagar para o particular. Então, o que está dizendo aqui? Que a execução orçamentária deve identificar os beneficiários de precatórios. Então, o Estado ele tem que organizar os precatórios. Então, ele tem que identificar quem são os beneficiários. Isso deve ser realizado de uma maneira cronológica, em um sistema integrado que possibilite a identificação dos beneficiários de precatórios, e assim se possa realizar o pagamento. Então, vimos aqui na aula de hoje sobre execução orçamentária e alguns dispositivos. Assim sendo, nós terminamos a parte 3, terminamos o capítulo 1, e eu te espero na próxima videoaula. Muito obrigado e até mais.